Pois é, o presidente Bolsonaro mais o Tarcísio já conversaram. Agora eu acredito que o Tarcísio tem que parar de dar ouvidos para o Kassab. Quem passou a mão na cabeça de Tarcísio, quem ajudou o Tarcísio, quem foi para frente com ele, quem ungiu o Tarcísio a governador de São Paulo foi o presidente Bolsonaro. O Samuel está aqui dizendo que o Bolsonaro é uma peça morta. De onde é que tu tirou isso, Samuel? O Bolsonaro é o maior patrimônio de direita do Brasil. Não adianta vocês, de esquerda, querer destruir, acabar, prender Bolsonaro. Pode fazer o que quiser. A missão dele já foi plantada, Samuel. Ele não é fake, ele não é produto de mídia, não, e nem de sistema como o candidato de vocês. Que o candidato de vocês é um produto de sistema, é um produto de mídia. Porque, de fato, quando você tira aquela capa, ele é aquele que não quer ser acordado às 3 da manhã, o Lula, que é o candidato deles, e para dizer que um amigo morreu. Não me incomode, eu sou o semideus, eu não quero saber de morte de amigo na madrugada. Ora, se é meu amigo, se é uma pessoa querida minha, não tem horário. Eu vou estar ali, vou prestar as minhas condolências e a minha ajuda. Mas o Deus que eles adoram aí, que é o Lula, não pode ser incomodado às 3 da manhã, segundo eles. Aí o que eles querem fazer, pessoal? Tentar destruir a imagem do presidente Bolsonaro, que não é uma imagem fake. É uma imagem orgânica. Quem criou o bolsonarismo foi o próprio povo, que é antagonista do PT, que já conhece o PT. Às vezes você que está em casa, pessoal, é fã desse grupo aqui, dos petistas aqui, dos comunas, porque você não sabe quem é, você nunca leu nada deles, você não sabe o estatuto deles, você não sabe que ele é contra. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você é a favor da propriedade privada? Se a resposta for sim, saia fora deles. Porque o comunista Samuel, o comunista aqui Cujuí, são contra a propriedade privada, querem tomar o que é seu. É a sua casa que você ralou. Isso mesmo que você está ouvindo. Agora eles vão negar aqui, porque eles vivem de negar. Eles não assumem nada do que eles fazem. Mas todo comunista, de verdade, a não ser que ele seja comunistas fake, oportunista, né? São comunistas de ocasião. Aí tudo bem. Mas o comunista verdadeiro, ele é contra a propriedade privada, porque está no sangue deles, está no DNA do comunismo. Aí agora o senador Ciro Nogueira foi assertivo. Não fecha com o PT, tá com o presidente Bolsonaro porque deve ir, porque ele sabe que o presidente Bolsonaro, onde bota a mão, as coisas florescem. Samuel, sua vez. Olha, Moisés, só não deu muito certo na campanha de 2022, viu? O ex-candidato, né, o ex-presidente, que ele estava preso, saiu da cadeia e olha, ele falou antecipadamente, viu? Se me prenderem, eu viro herói, se me matarem, eu viro mártir, se me deixarem solto, me torno presidente da República outra vez, e ocorreu. Se tem alguém que blefa em mente a todo instante é o Bolsonaro, que colocou aí milhares de brasileiros e brasileiras no cárcere, induzido a esse devaneio coletivo, que resultou aí na prisão dos patriotas no dia 8 de janeiro de 2023. Enquanto isso, ele estava em Miami com o Mickey, o Pato Donald chorando lá em Orlando e do Pateta zombando da cara de vocês. Eu acho que a pessoa tem que ter personalidade e tem que compreender aquilo que é bom para o Brasil. Né? Parece que o universo, o planeta, o Tarcísio, o Ciro Nogueira, todo mundo está errado. E aí tem que utilizar aqui eufemismo para suavizar as críticas a um ex-presidente desdentado, que só ruiva, lá te disse que tinha bala de prata, não tem nada, 72 horas Forças Armadas, que ia ter intervenção, golpe militar, ditadura, não sei o quê. Só enganou um monte de pessoas desavisadas, de boa fé, boa índole, induzidas aí a uma cegueira ideológica que resultou só numa loucura. Eu penso que nesse exato momento agora, a política brasileira precisa de pessoas equilibradas, como o Tarcísio, que parece ser uma pessoa meiga, um cara educado, com a facilidade de lidar com o antagonismo, uma foto épica, histórica, que era marcada nos livros de história, é o diálogo dele permanente, juntamente com o candidato a qual ele derrotou no segundo turno para o governo do Estado, que hoje é o ministro da Economia e Fazenda, Fernando Haddad. É fazer essa frente de coalizão em prol do povo brasileiro. É público e notório que há unanimidade das pessoas, desde que não sejam alopráveis, vão compreender que a reforma tributária ela é benéfica ao povo brasileiro. O tripé macroeconômico, perdoe-me, necessita urgentemente da industrialização, de uma nova roupagem, para que ele possa gerar empregos direto e indireto e assim fazer com que o Brasil volte a ser uma das maiores economias do mundo global. Ricardo, sua vez, 1 minuto e meio. O Tarcísio está sendo o melhor governador de São Paulo. E agora querem colocar, eles tiveram um desentendimento besta, né, no campo das ideias. Agora o que é interessante
é que o Bolsonaro sempre deu essa liberdade para os ministros dele. Para o ministro falar, pensar, ter opinião própria, né? Que ele não interferia nas decisões, inclusive, dos seus ministros. Então, se o Tarcísio chegou dessa forma, é porque ele tem essa liberdade com o presidente Bolsonaro. Ele tem essa liberdade, ele pode falar que legal isso é democracia. Isso é dar autonomia para os seus ministros, diferentemente do que acontece na esquerda. Se você não rezar a cartilha do PT, você é excluído. Bolsonaro não, você pode divergir de opinião, divergir de ideias, mas ele respeita e acredita e confia na capacidade técnica das pessoas que ele colocou em cada pasta. Essa é a diferença da esquerda e da direita. E o Moisés muito bem pontuou. A esquerda, se você lê o que é a esquerda, a origem, você vai ficar pasmo, você vai ficar espantado. A direita é diferente, a direita quer ver você crescer. A esquerda, para eles, o pobre, as pessoas só precisam de alimento, só precisam disso. Eles não querem que você prospere na sua vida. Ele não quer que você tenha riqueza. A direita quer que você saia da pobreza e vire uma pessoa rica, próspera. A direita prega a prosperidade. A esquerda não. A esquerda prega a pobreza. Tanto que cada discurso que a esquerda faz, 10 pobreza é citado. Eles falam mais na pobreza do que qualquer outra coisa. Eles precisam que as pessoas permaneçam pobres. Porque se você não permanecer pobre, eles não têm como te manipular. Eles te manipulam exatamente por essa condição. Porque eles veem, agora sim, agora a gente já tem uma população pobre, vamos oferecer migalhas e a gente mantém aquelas pessoas para o resto da vida como nossos eleitores. A direita pensa diferente. A direita quer que você saia da pobreza, que você tenha um carro de luxo e que você possa ter até um avião, porque sonhar alto não é demais. Você pode sonhar com a riqueza. Quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai ter condição de ajudar as pessoas que você ama, mais você vai ter condição de ajudar a sua família. É isso que a direita prega, diferentemente do que eles. Essa é a real e a brutal diferença. 1 minuto e meio, Ramon. Eu só tenho um detalhe, Ricardo. Para a pessoa fazer qualquer coisa, ela precisa comer primeiro, né? Que saco vazio, o povo sabe, não fica de pé. A sabedoria popular ensina isso há muito tempo. O Moisés vem dizer que o Tarcísio foi ungido por Bolsonaro. Meu querido, quem colocou Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes foi o povo de São Paulo, não foi Bolsonaro. A unção é que o Moisés, o fanatismo dele é tão grande que ele coloca Bolsonaro como se fosse o profeta Samuel ungindo o rei Davi. Então sozinho ele ganharia, ungindo o rei Davi, sem Samuel. Bolsonaro, que era Samuel, Tarcísio, Samuel, a blasfêmia que sai da sua boca é absurda. A sua idolatria, você coloca Bolsonaro como se fosse o profeta Samuel. Você está entendendo? Eu falei isso no modo político, não falei religioso. Não, mas aqui é falei político. uma unção política, Meu você querido, sabe o que é uma unção política. Calma. Falei religiosa. A sua você idolatria, calma, a sua idolatria, não, você tá Moisés. de não estou propósito. deturpando, eu estou te colocando aqui um fato que o telespectador conhece. Não, mas eu Quem falei faz a política. unção, Política. quem faz a unção... E aí a Aí você palavra, tá pegando pra religiosa. Samuel fez uma unção religiosa, não, meu profética. Acalme, não Moisés, vem enganar o se povo, acalme. juiz. Você Mas quer o próprio enganar Tarcísio já acalme. falou, o próprio Tarcísio já Olha falou só, que se a não gente fosse tá Bolsonaro, falando- ele a jamais gente tá teria virado falando- ministro. falei 2 Ele falou isso Cícero. diariamente. 2 segundos Se não e fosse interrupção. Bolsonaro, jamais Tarcísio teria sido ministro. Mas ele sabe disso. Não, meu querido, não. É que a sua idolatria é tão grande que você coloca Bolsonaro como um profeta, como Samuel. Então eu vou comparar. Se Meu não fosse Lula, Tarcísio seria meu prefeito de São Paulo? Meu querido, Não seria, deixa eu sabe falar disso. aqui, Eu meu falei querido. unção política. O que eu estou dizendo Tem que nada a você ver com disse, religioso. Tem unção. Unção é um termo tipicamente da religião. Sim, não- mas eu paguei para ilustrar. Como Você sabe o que é, ou você não sabe o que é quer, frase não. ilustrativa. Eu preciso falar, eu preciso... Não, quando é desmascarado, acontece isso. Né? Porque a manipulação da palavra, a palavra ela é escolhida para dar os sentidos que aquele que fala quer. Ele tentou dar um sentido aqui sim, uma conotação de unção. Sério que não. Moisés, Sério que não. a escolha das palavras no discurso, ela não é aleatória. Ele quis colocar aqui o mito dele, né? Como se fosse o profeta Samuel ungindo o rei Davi, aquele que tem o poder de ungir o outro. Não foi. Quem colocou Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes
foi exatamente o povo de São Paulo, porque isso aqui é uma democracia, não é uma teocracia, onde os profetas são aqueles que colocam os reis. Não é. Isso é uma democracia. O povo de São Paulo livremente foi lá, escolheu e votou em Tarcísio. E Tarcísio, ele não tem lealdade a Bolsonaro, como ele demonstrou. Ele demonstrou que tem lealdade ao povo brasileiro, e é isso que ele precisa manter. Né? Quando ele se coloca contra o aloprado do Bolsonaro, que queria que o partido todo votasse contra uma reforma tributária que beneficia o povo brasileiro, beneficia toda a sociedade brasileira, o Tarcísio, de maneira responsável, que foi ungido pelo povo de São Paulo, não ungido pelo mito. E o ungido de vocês? Não, ungido. E o teu ungido Haddad? Não ungido. Tomou no zóio. Não ungido pelo mito. E teu ungido, tá? Não, O Haddad? não, meu querido, filho. Ungido pelo Lula. Eu quero terminar, ele não deixa ali. Eu tô falando de ungido. Corta o microfone do Moisés, corta por favor. aí. Vai lá, conclua, por favor. Moisés, eu estou falando de ungido, não de mugido. Então fique calmo. Né? Então, o que o Tarcísio fez foi, de maneira responsável, ver essa reforma, ela é boa para o país. E ela é boa porque foi conduzida por um homem bom, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo seu melhor auxiliar, que é o ministro Fernando Haddad. É isso.